Em relação à participação política das mulheres e a nossa representação parlamentar, talvez o ponto mais grave, um dos mais graves que a gente tem a destacar é o fato de que o Brasil se encontra no último lugar num ranking de representação parlamentar na América do Sul, né? Nós temos somente 8,8% de mulheres na Câmara Baixa, né? Então na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Essas 8,8% são 47 deputadas federais e esse número faz com que nós sejamos o pior país da América do Sul em termos de representação parlamentar das mulheres. Segundo a União Interparlamentar, que é um órgão vinculado à ONU. E, na verdade, esse problema ele não se limita à Câmara Legislativa Federal, né? É um problema generalizado. Se a gente for dar uma olhada, por exemplo, nas eleições do ano passado, nas eleições municipais, nós, mulheres, fomos somente 31,4% das candidaturas, né? E isso ainda representou o maior índice de mulheres candidatas desde a redemocratização, porque veio uma obrigação da Justiça Eleitoral do cumprimento das cotas. Infelizmente, tivemos mais mulheres candidatas nas eleições municipais, mais candidatas a vereadoras e, na verdade, esse número não se reverteu em mulheres eleitas, né? Nós fomos somente 13% das vereadoras eleitas agora em 2012. Nós somos também somente 11% das prefeitas eleitas. E se a gente for olhar para as deputadas estaduais, né, no caso as últimas eleições aconteceram em 2010, nós somos só 12,8% dessas deputadas estaduais. Somos somente 14,8% das senadoras, 7,4% das governadoras e, como eu falei no inicinho dessa conversa, somos somente 8,8% das deputadas federais. Então a gente vê que, apesar de haver um mecanismo de ação afirmativa para mulheres nas listas eleitorais no que se referem a cargos escolhidos por representação proporcional, que são os cargos de vereadora, deputada federal e deputada estadual, essa legislação, esse mecanismo previsto na lei eleitoral não garante a eleição dessas mulheres. E nos outros cargos, né, que são escolhidos por eleição majoritária, que são os casos de governadoras, presidenta da República, prefeitas e senadoras, não há nenhum tipo de cotas. E isso, em parte, explica porque nós somos tão poucas nesses cargos. Os motivos para esses problemas são diversos, que vão desde as questões socioeconômicas, passando por questões culturais, focando no caso principalmente de haver uma estrutura patriarcal no Brasil e em todos os países, e também entrando no campo da política partidária, a resistência dos partidos políticos em incluir essas mulheres, e também analisando a nossa legislação eleitoral, que ainda é muito falha por permitir brechas e permitir que muitas mulheres sejam lançadas como candidatas laranjas. Em termos gerais, a gente pode dizer que esse quadro atual configura o pior problema no que se refere aos direitos políticos das mulheres e à participação das mulheres na política institucional brasileira.